Olá, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso. Eu sou a professora Isadora. E eu sou o professor Danilo e nós somos do Instituto Hélio de Angola. Nesse curso, nós vamos trabalhar lendas do escritor João Simões Lopes Neto. Ele é um dos escritores gaúchos e brasileiros mais reconhecidos pelo seu trabalho. Isso porque as suas obras contemplam a tradição e a cultura gaúcha. Ele faleceu no ano de 1916 e as suas obras são Cancioneira Guasca, de 1910, Contos Gauchescos, de 1912 e Lendas do Sul, de 1913 e Casos de Romualdo, de 1914. Nós vamos trabalhar nessa oficina 3 continhos do autor: A Salamanca do Geral, A Boitatá e Negrinho do As lendas que Pastoreio. trabalharemos estão no livro Lendas do Sul. O estilo e a forma como o nosso autor escreveu é muito peculiar. Ele se enquadra no que a gente chama, na tradição da literatura, no tempo do pré-modernismo, e as suas obras inspiraram, inclusive, a composição da famosa obra de Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Nós trabalharemos em 6 videoaulas, sendo 3 para tratar das lendas: A Salamanca do Jaral, O Negrinho do Pastoreio e M. Boitatá. E 3 para tratar dos exercícios que vocês enviarão para nós, tá bom? Então vamos lá. Vamos dar início à leitura do nosso conto e seguir para conhecer melhor um pouco da história da Salamanca do Geral. Vamos lá. Hoje trataremos a Salamanca do Jaral. Então, a história se passa na cidade de Caraí, que faz divisa com o Uruguai, no Cerro do Jaral, e conta que um gaúcho chamado Blau Nunes vinha cavalgando atrás de um boi perdido, quando se depara com um fantasma. Era o fantasma de um sacristão. O sacristão é aquela pessoa que cuida, limpa da igreja, faz os afazeres dentro da igreja e auxilia os padres. Então, esse sacristão pergunta ao gaúcho: Você já ouviu falar na lenda da Salamanca do Jaral? Blau toma um susto e responde: Eu já ouvi falar, mas muito por cima. Então hoje eu vou lhe contar a lenda com detalhes. Conta a lenda que vivia em uma pequena cidade do Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai, esse humilde sacristão, servindo aos padres na igreja local, e seu lazer resumia-se apenas à contemplação do movimento das águas de um pequeno rio existente nas proximidades. Em um desses momentos de descanso, em que tudo parecia igual, o tempo se consome na rotina. O sacristão notou algo diferente acontecendo nas águas do rio. Uma borbulha que, num primeiro momento, era quase imperceptível, mas foi aumentando, 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 até parecer que a água estava fervendo. Num primeiro momento, ficou curioso, depois com um pouco de medo. Aí ele viu um clarão que era meio fraco, lá dentro da água, como se uma lanterna acendesse no fundo do rio. Só que o clarão começou a subir, 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 buscando a superfície em direção ao sacristão, que recuou bastante assustado. Entre o borbulhar das águas, o vento nas árvores e seu coração disparando, o sacristão quase perdeu os sentidos. Quando a luz atingiu a terra, transformou-se na Teneaguá, que era um lagarto encantado com uma pedra preciosa de um brilho imenso incrustado na cabeça. Passado o susto, o bicho permanecia ali. Então o sacristão se aproxima e captura com cuidado, colocando dentro de sua guampa de beber água, enquanto se lembrava de velhas histórias contadas na região. Elas diziam
que o homem que aprisionasse o lagarto encantado seria levado até a Salamanca do Jarau, que era uma espécie de furna, uma caverna escondida no cerro, mas era cheia de tesouros preciosíssimos. Cuidadosamente escondido, o sacristão levou então a Teniaguá para o seu quarto, na casa dos padres. Ali, sonhando com as fortunas que o futuro poderia lhe reservar, preparou-se para alimentar o animal. Ao libertá-lo, tomou um grande susto. Um tremor, um clarão e uma explosão abafada. E o lagarto, feio, enrugado e frio, desapareceu, surgindo em seu lugar uma linda, mas muito bonita, a mais bonita das mulheres. Pobre sacristão, calado pelo espanto, em seu pobre e despojado quarto, recebeu, como num sonho, uma linda princesa. Linda como jamais havia visto outra mulher. Olhos profundos e brilhantes, cabelos negros encaracolados, uma verdadeira deusa em sua formosura. Encostado em uma parede, com os olhos esbugalhados, ele a ouviu falar. Que voz maravilhosa, linda, delicada. Ela disse-lhe ter sido encantada pelo demônio Anhangapitã, tendo como sina permanecer sobre a forma de um lagarto, guardando os tesouros encantados da Salamanca do Jará. Agradecida por ter sido recebido com tanta ternura pelo sacristão, ela garantiu-lhe que dali em diante seria seu par. Assim, com os olhos esbugalhados, o sacristão, em seu humilde quarto, tornou-se o mais rico do castelo, naquela noite e em todas as outras que estavam por vir. A cama dura, os lençóis poídos, as paredes rachadas e a fraca lamparina pareciam ouro, seda e cristal. Encantado pelo luxo de sua alcova e pela beleza de mulher, o sacristão sucumbiu. Conheceu então os prazeres que não imaginava. Mas, ao amanhecer, a bela mulher havia desaparecido. Trabalhando de dia e amando à noite, ele passou a comportar-se como quem tem a cabeça nas nuvens. Na missa, passou a trocar os améns. E o remorso corroía-lhe a alma quando os padres absolviam o povo dos pecados, que, comparado aos seus, nem pecados eram. Uma noite, a mulher disse que queria provar do vinho santo utilizado pelos padres na missa. Embriagado pela paixão, o sacristão concordou em levá-lo até o altar. De boca em boca, transbordante de vinho, o cálice sagrado foi passando, alimentando os desejos e deixando o casal abraçado ali mesmo, como em um ninho de amor. Naquela noite, o sagrado altar não ouviu a prece dos fiéis, mas o sussurro dos amantes. No dia claro, primeiro ele ouviu uns murmúrios, depois abriu os olhos com dificuldade, sem saber onde estava, rodeado pelos padres, cabelo desalinhado, roupa toda amassada, ele desperta envergonhado e aterrorizado. A vasilha de mel da Teniaguá permanecia sobre o altar, e o cálice de vinho jazia entornado sobre o oratório. No ar, um inconfundível cheiro de mulher pairava. Bombardeado de perguntas sobre o mal feito, o sacristão não falou nada. Mesmo ameaçado pelos castigos que poderiam levá-lo à morte, ainda assim manteve-se em silêncio. Mais do que o medo dos homens, o pavor da possibilidade de não mais poder encontrar Teniaguá encantada calou o sacristão. Ele não falaria por nada, que acabou escorraçado e condenado à morte. E ali, diante da multidão, derramou lágrimas de adeus à sua paixão. Mas nesse momento,
Uma ventania varreu a poeira e sacudiu as árvores. Um trovão fez tremer no céu, no qual as nuvens vindas não se sabe de onde abreviaram um dia para fazer cair a noite, e de dentro do rio surgiu então o Teniaguá, com o brilho da pedra preciosa de sua cabeça cegando a todos os homens ali presentes. Apavorado, o povo fugiu seguindo os padres em direção à cidade. E o Teniaguá, encantado, juntou-se ao seu amado, seguindo com ele para os lados do Cerro do Jaral. Unidos pela paixão, os dois amantes passaram a viver guardando até hoje as riquezas ocultas na Salamanca do Jaral. Depois de contar toda essa história para o gaúcho Blau Nunes, o sacristão diz: só um homem de alma pura e coração sereno pode me libertar, mas você terá que enfrentar 7 provas. Blau, então, decide enfrentá-las. Ele passa primeiro por uma série de soldados, depois por 4 jaguares e uma puma. Passa por um campo cheio de esqueletos, labaredas de fogo e até uma cascavel gigante. Passa por um campo cheio de moças bonitas. Passa por um local cheio de anões que tentam distraí-lo. Mas ele sempre com uma alma pura e um coração sereno. Enfrenta os 7 desafios e chega então na furna da Teniaguá. Quando se encontra com ela lhe oferece diversos tesouros. Primeiro, lhe oferece a sorte em ganhar qualquer jogo, porém Blau recusa. Depois, o charme para conquistar qualquer mulher que ele quisesse. Blau também recusa. O conhecimento das plantas e substâncias para fazer qualquer poção. Blau também não aceita. Depois, a perícia das armas, a astúcia de um lutador. Blau também não quer. Depois, a possibilidade de ser um líder. Ele poderia falar qualquer língua que quisesse, se comunicar com qualquer pessoa. Mas ele também não aceita. Ser rico, ter muito gado, ser um fazendeiro. Também não era isso que Blau queria. Por último, ela lhe oferece o talento artístico para fazer qualquer pintura que imaginasse. Blau também recusa. Teniaguá então se enfurece e diz: então saia daqui. Blau continua parado e lhe diz: és tu, Teniaguá, o que eu queria, a princesa Moura encantada. Então, Blau volta ao Cerro do Jaral e a furna desaparece. E nada ele leva. E assim finaliza o nosso conto do João Simões Lopes Neto, A Salamanca do Jaral. Eu espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida a gente está disponível pelo WhatsApp. É isso, pessoal. Então, essa lenda, ela tem origem no Rio Grande do Sul, ao norte da cidade do Quaraí, na fronteira do Brasil com o Uruguai, em uma localidade chamada Cerro do Geral. Ela nos remete aos tempos em que os padres jesuítas espalhavam pelo interior do Brasil uma forte influência. Em decorrência disso, surgiram verdadeiras cidades em torno dos mosteiros fincados nas regiões mais remotas do país. A Salamanca da lenda é uma furna, guardada por um lagarto, que é esse Teniaguá, que estaria abarrotada de tesouros, mas cuja procedência não se conhece. No Dicionário de Folclore Brasileiro, de Câmara Cascudo, é citada como origem provável da lenda a existência na cidade de Salamanca, na Espanha, de subterrâneos onde eram ensinadas ciências mágicas. A fama na cidade da Europa transformou o termo Covas da Salamanca em sinônimo de local que continha segredos maravilhosos. Ainda em comum com a lenda, o professor das Covas de Salamanca, nos anos de 1322, era um sacristão chamado Clemente Potosí. Talvez por esse motivo, em toda a América Latina, registrem-se histórias que apontam Salamancas como depósitos de grandes riquezas, principalmente nas regiões influenciadas pela colonização espanhola.
Então, gente, agora a gente vai enviar para vocês alguns exercícios, mas quem não conseguir resolver todos não tem problema, porque a próxima aula vai ser de exercícios resolvidos para vocês, tá bom? E além disso, a gente está enviando um material de desenho para que vocês possam fazer um desenho super legal sobre o que vocês entenderam dessa lenda. Qualquer dúvida, eu e o professor Danilo estamos disponíveis pelo WhatsApp, tá bom? Acho que é isso, né? Tchau, tchau, gente. Até a É isso próxima. então. Tchau, pessoal, e até o próximo encontro.